Bom dia, feliz sábado, sejam todos bem-vindos, né, à casa de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês que chegou aqui a tempo para a gente louvar e adorar o nosso Deus. Também agradecer aos nossos amigos que estão nos acompanhando, né, estava aqui acompanhando o canal, a Elisângela falando, né, da dificuldade que a família está passando com a doença da cunhada dela. Nós estamos orando, Elisângela. Também pedimos à igreja, né, estendemos o convite à igreja para estar orando também. Ela foi diagnosticada com um câncer na cabeça e recentemente teve trombose nas duas pernas. Precisa ser transferida urgentemente para o HGV, né? Então, que dê tudo certo, que Deus intervenha e coloque a mão, né? Vamos orar por elas. Mas nem tudo é notícia só assim, não, vamos dizer assim, não alegre, né? Mas no mesmo tempo que a Elisângela estava pedindo oração, né, nós também estávamos pedindo para o nosso irmão que tinha sido internado com AVC, né? E graças a Deus está se recuperando, voltou para casa, já está em casa, consciente e tudo mais, né? Também um dos irmãos também foi diagnosticado com Covid, né? E saiu essa semana do isolamento, né? Mas outro entrou também, mas Acontece. mas também está se recuperando, né? Graças a Deus. Eu quero agradecer aos irmãos que estão aqui conosco presencialmente, né? Os irmãos que estão nos acompanhando aí no canal. Deus seja louvado, porque você nessa manhã veio louvar e engrandecer o seu nome através da reverência, através de prestar esse culto a Deus. Pois vamos orar, né, Edmilson, para começar a lição, né? Isso. Em atitude de reverência, vamos curvar nossa fronte e orar. Senhor Santo Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã de sábado, por esse dia que o Senhor nos trouxe à Tua Santa Casa, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Nós viemos também aqui, Pai, para aprender mais de Ti, que é manso e humilde de coração e que demonstrou, através da lição da Escola Sabatina, o quanto o Senhor nos ama, que nos deu a liberdade e a opção de escolhermos entre o bem e o mal para que vivamos ou não. Isso tudo depende das nossas escolhas. Que o Senhor abençoe agora a recapitulação da lição. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Lembrando, Edmilson, aqui, né, que nós já estamos aí na reta final do ano, na reta final do trimestre, que é o último do ano, né? As lições, para quem fez a assinatura do trimestre que vem, já estão chegando, né? A minha já chegou. Para nós só está faltando a lição de jovens, mas a de adultos, tanto aluno quanto professor já chegaram, né? E nós temos aqui brinde, né? Lição do próximo trimestre, que fala do livro, vai falar do livro de Hebreus. E nós vamos dar para alguém que está aqui na igreja hoje, tá? Vamos fazer uma perguntinha, vai ser muito simples no final. Mas para que você consiga acertar a pergunta, é preciso prestar bem atenção, porque vai ser algo extraído da nossa conversa aqui durante a lição, tá bom? Durante a recapitulação. Então, se você tem interesse, não adquiriu ainda a sua para o próximo trimestre, essa pode ser sua. Vou deixar aqui separado. Enquanto a gente não fala de Hebreus, vamos falar de Deuteronômio, não é isso? Exatamente, né? E o título da lição, já, como você falou, já estamos chegando já na reta final, já estamos na lição número 8. Aliás, vamos recapitular de número 8, né? E a partir do pôr do sol de sábado de hoje já vamos para 9, né? Então, escolha a vida. Marlete, é interessante porque Deus, ele é bem claro, ele é bem sucinto, né? Tanto no Velho como no Novo Testamento, ele querendo, e acima de tudo, Deus, ele nos ama de uma maneira assim extraordinária, que ele faz um apelo claro para nós, né? O verso áureo diz assim: hoje tomo os céus e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolho, pois, a vida, para que viva você e seus descendentes. Então, Deus, ele está colocando à nossa frente, escolham a vida. Ele está colocando para nós dois caminhos, né? Tanto no livro de Deuteronômio como no livro dos Evangelhos, Deus fala desses dois caminhos, né? Caminho largo, caminho estreito. E aqui ele diz: olha, eu vou colocar para vocês aqui duas opções, né? A vida e a morte, a bênção
e a maldição. Mas ele não diz, ele ainda faz o apelo: escolham, pois, a vida, para que vivam você e os seus descendentes. Muito bem, e a gente estudou mais profundamente o capítulo 30 de Deuteronômio, né, e o versículo que o Edmilson chamou de verso áureo, né, o versículo para memorizar, ele está em Deuteronômio 30, versículo 19. E aqui a gente, começando já a lição de sábado, ela vem trazendo uma ilustração, mas eu sei que todo mundo estudou a lição, então eu vou pular essa ilustração e vou para outra ilustração, que essa eu não sei se é real, mas eu tenho uma real. Né? Isso. Mas eu acredito que essa aqui também porque seja, eu também já vi uma parecida na década de 80. Fale aí. Pronto, na minha é mais recente. Em 2012, um engenheiro da FAB faleceu aqui no Brasil, né? E ele morava com a filha mais nova e pediu, assim ela conta, né? Essa história roda na justiça desde 2014, né? Pediu para que fosse congelado, para que quando a medicina... Ele pediu para ser congelado quando morresse. Certo. Porque entendia ele que a medicina, a ciência iam avançar tanto que um dia eles iam descobrir uma forma de ressuscitar as pessoas, de reviver. Então, hoje ele se encontra sobre criogenia, ou seja, está congelado em Detroit, nos Estados Unidos, né, desde 2012, quando foi a morte dele. E a família hoje, as filhas mais velhas brigam com a filha mais nova, que foi quem atendeu o pedido do pai, né? As mais velhas querem que descongele para ele ser enterrado. Né? E interessante é que existem 350 pessoas congeladas esperando a medicina e a ciência criarem uma forma de descongelar e ressuscitar essas pessoas para morrerem de novo, né? Mas o interessante é que Deus, ele nos propõe a vida, mas nem essa vida aqui. Nós às vezes, nos apegamos tanto a essa vida que a gente esquece que, a gente pensa que é só essa vida aqui. Né? E a gente quer viver o máximo, como esse pessoal aqui, né? Morreu, cumpriu o ciclo dele nessa vida aqui, morreu, mas quer voltar para essa vida aqui, mesmo sabendo que vai morrer de novo, porque não é possível que ele acredite que vai ser a eternidade. Ressuscitar é uma coisa, né? Acreditar que vai ser eterno é outra, né? Através da medicina e da ciência. Mas Deus, ele nos oferece a opção, não é dessa vidazinha aqui, né? A gente vem aqui para tomar uma decisão. Esse nosso estágio que a gente passa aqui, às vezes, de 10, 15, 20, 50, 100 anos, é só para a gente tomar uma decisão dentre as opções que a gente vai ver na lição de hoje. Na realidade, ninguém quer morrer, né? Você falando do exemplo desse engenheiro aí, eu vi uma coisa semelhante, isso no início dos anos 80. Né? Eu ainda era menino, mas eu lembro, foi notificado no jornal, foi notícia na época, né? Em todo mundo, né? Desse homem, norte-americano, que pediu para ser congelado quando a medicina... A mesma coisa, né? E da Sandy também, né? Que queria que o cérebro dela fosse congelado, né? No caso dela, ela só queria mesmo só o cérebro. Só o cérebro, para botar em qualquer outro corpo, né? Exato, ou mesmo nos computadores. Mas, o que eu quero dizer com isso? Ninguém quer morrer, mas muitos não querem, porque dizem assim, escolhe, pois, a vida. As pessoas, não, eu quero a vida, todo mundo quer a vida. Mas não é simplesmente escolher a vida. Se você realmente quer a vida, você tem que escolher, você tem que, ser dentro dos padrões divinos. Ou então você não vai ter a vida. Pode até ficar congelado, mas a medicina nunca vai evoluir a ponto de ressuscitar uma pessoa. Né? Então vamos aqui à frente. Isso, falando da árvore da vida, né? O que era a árvore da vida? Né? Uma árvore colocada ali no jardim do Éden, que Adão e Eva tinham acesso e lhes concedia vida. Né? E essa árvore, após o pecado, ela foi retirada. A lição ela traz uma reflexão interessante. Nenhum de nós pediu para nascer. Né? Ninguém aqui pediu para nascer, ninguém escolheu a família que vinha nascer, não escolheu quando nasceria, o local. E assim, a gente não tem domínio sobre essa nossa vinda aqui, mas o interessante é que a gente tem a possibilidade de escolher outra vida, né?
a vida que Deus coloca à disposição para cada um de nós e que também colocou para Israel, e que ele tanto frisa aqui no capítulo 30 de Deuteronômio, né? Quando ele fala, tanto aqui em Deuteronômio quanto em outros trechos, que ele fala, escolham, pois, né? Hoje eu coloco para você a vida e a morte, né? Escolha, pois, a vida, como o Edmilson falou, para que viva você e a sua descendência. Mas será que ele estava falando para viver aqui? Não, né? Porque estava todo mundo vivo, todo mundo que estava ouvindo ali estava vivo. Exato. Então, não era essa vida aqui, porque não fazia sentido Jesus dizer assim, me escolham aqui porque ninguém vai morrer aqui. Não era isso que Jesus estava dizendo. Quando ele diz assim, escolha a vida, não era essa vida aqui porque todo mundo estava vivo, era a vida eterna, né? Apesar de que, se você procurar servir a Deus, você tem uma probabilidade, fazer aquilo que agrada a Deus, você tem uma probabilidade de viver mais, aqui mesmo, nessa terra, né? E, porque ele diz assim, ó, Pedro diz, Senhor, nós te seguimos, o que vamos ganhar? Né? Porque, eu não vou entrar na questão aí, mas ele disse, o que nós vamos ganhar? Aí ele diz assim, olha, quem me escolher vai ganhar 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Então, ou seja, nós teremos um bônus aqui, né? E aí, mas o que a gente deseja realmente é a vida eterna, que era o caso dessa moça aí, da Sandy, né? Ela queria viver eternamente. A mente dela ficar pulando. Digamos, um computador pifou, passa para outro computador, mas que ela queria viver. Estava assistindo muito filme de ficção, né? Exato. E eu acho interessante aqui que a Bíblia fala aqui da árvore da vida, lá no livro de Gênesis. A árvore da vida, ela só é mencionada na Bíblia 2 vezes, né? Ela é mencionada no livro de Gênesis, antes do pecado, e no livro de Apocalipse, depois do pecado. Então, quando o pecado entra no mundo, a árvore da vida é retirada e depois ela só vai reaparecer novamente quando o pecado for extinto, né? Extinto. Então, essa opção que Adão e Eva tinham, tanto da árvore da vida como da árvore do conhecimento do bem e do mal, é a mesma que nós temos hoje. Você tem a escolha de servir a Deus ou não, né? E o interessante é que essas árvores não era árvore diferentona, como dizia assim, né? É uma árvore toda cheia de neon, aquela coisa para... Não, era árvore comum. Quando você visse a árvore, não dava para dizer, não, aquela está brilhando mais que a árvore da vida. Então, as escolhas que nós temos que fazer hoje são escolhas comuns que nós temos que fazer, né? Não é uma coisa assim, não tem uma seta para você, e essa seta em neon dizendo assim, é a vida. Sempre nós temos que tomar decisões, diariamente temos que tomar decisões, não só diariamente, mas constantemente. Nós temos que tomar decisões. Mas essas decisões não são setas que estão coloridas para que a gente possa dizer, essa aqui é a escolha da vida, né? Não, são decisões comuns que você tem que tomar diariamente, mas consciente de que essa decisão, ela pode lhe levar para a vida ou para a morte. Muito bem, e interessante é que nessa estrada de decisão não existe meio termo, né? Tem um hino aqui da igreja que eu acho que é bem conhecido, Sou de Jesus, né? Ele diz que 2 caminhos a seguir, 2 senhores a lutar, qual dos 2 irei seguir? Há só uma decisão. Então, a gente entende aqui as escolhas, né, como apenas 2 caminhos, não tem uma vereda no meio. Ou não tem, tipo assim, política, né? Tem esquerda, direita e centrão. Não tem centrão. É esquerda ou direita. Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. Não tem meio termo, não tem em cima do muro em termos de... Deus não disse assim, escolhe a vida, a meia-vida, a talvez vida, a quem sabe vida... ou a morte, né? Ele diz, só tem 2 opções. Ou você escolhe a vida, ou você escolhe a morte. Não tem meio salvo, meio perdido. Meio perdido está totalmente perdido. Perdido, né?
né? Eu acho, Marlete, que no fundo, só tem uma escolha. Ou você escolhe a vida, ou você já escolheu a morte. Porque se você não escolher pela vida, como nós dissemos aqui, não tem meio termo. Se você não escolheu a vida, automaticamente você já fez a outra opção. Então, na realidade, você só tem a opção da vida. Porque quem é que vai escolher a morte, gente? Até mesmo uma pessoa que tira a sua vida, que pula de uma ponte, que mete uma corda no pescoço, essas pessoas, eles não escolheram a morte. Na realidade, eles achavam que o problema poderia ser solucionado com aquilo dali. Mas, na realidade, eles não querem morrer. É um momento de desespero, de fraqueza da mente e tudo mais, mas morrer mesmo, ele não quer. Né? Mas achou que talvez isso aí fosse a única solução para resolver os seus problemas. Então, na realidade, como você está dizendo aí, essa questão de meio termo, né? Não tem dizer assim, não, eu não sou... Às vezes tem duas pessoas numa candidatura, né? Você estava falando aí no termo político, né? Aí tem lá o candidato A e o B, aí diz, eu nem sou pelo A e nem sou pelo B, meu voto é em branco. Né? Eu vou votar em branco. Mas não tem voto em branco aqui, irmãos. Ou você escolhe o A, ou você já escolheu o B. Já. É verdade. E não escolher o A, você já está escolhendo O automaticamente o B, que é justamente a parte de terça-feira, né, que nos traz isso. Vida e bem, morte e mal, bênção e maldição, né? E o interessante aqui, assim, um ponto que eu vejo nessa lição é que, realmente, eles deveriam escolher ao Senhor, porque se não escolhessem ao Senhor, na verdade só tinha mesmo uma opção, né? Que era servir a Deus. Não e automaticamente isso indica que você escolheu a vida, o bem e a bênção, né? Não escolhendo isso, automaticamente, sabe, é como um protetor solar. O protetor solar vai proteger a tua pele de um câncer de pele, dos raios do sol, né? Você tem a opção de passar o protetor e ficar protegido. E tem a opção, aliás, e pode não passar, nem a opção, né? Pode não passar e ficar exposto. E pegar uma doença e morrer. Então, é mais ou menos assim, Jesus é o protetor solar. Se você passa o protetor solar, você está protegido. Se você opta por não, se você não quer passar o protetor solar, automaticamente você tem que estar sujeito à morte. É só uma diferença, é que se você não usar o protetor solar, você corre o risco de ainda não pegar também, né? Às vezes você não usou o protetor solar e termina não contraindo. Só que desse caminho aqui, entre vida e morte, entre bênção e maldição, entre que Deus coloca para nós, o mal e o bem, não existe dizer, não, talvez, né, eu não vou, mas talvez eu nem adquira, né, nem seja amaldiçoado. Mas não existe o talvez. Não existe meio termo. Não existe em cima do muro. Ou você está de um lado ou está de outro. E a gente tem que entender que aceitar não é apenas dizer sim, eu aceito. Tem uma lista de coisas que vem com esse aceito, né? Que você precisa ter comunhão com Deus, porque assim, quando faz aqueles apelos, o pastor faz, né, o pregador, as pessoas no calor daquele apelo, achei o sermão maravilhoso, aí ele diz assim, quem aceita Jesus ou quem quer mudar a sua vida de agora em diante, que fique em pé. Aí a congregação, a plateia toda fica em pé. Mas não entende que que aceitar Jesus não é só ficar em pé naquele momento. Aceitar Jesus é o que você vai fazer depois daquele momento. É como você vai viver sua vida, é o que você vai ver, é o que você vai comer, é o que você vai falar, é como você vai se vestir, é como você vai se comportar. Tudo isso vai mostrar o caminho que você aceitou. Já está preparando o povo para o apelo daqui a pouco? Mandamento não é difícil, porque quando a gente vai falar sobre essa questão aí de aceitar ou não aceitar, Deus ele deu de graça
a salvação, mas essa graça não é uma graça barata. Como o Marcelo e o Silvio frisaram sábado passado. Pois né? não é uma graça barata, né? Não é uma coisa assim, não, eu quero. Né? Tem uma série de coisas, né? E aqui ele fala que Deus colocou mandamentos para o povo, mas não foi mandamentos difíceis. Foram mandamentos acessíveis a todo mundo. Hoje as pessoas dizem assim, mas servir a Deus é muito difícil. É muito difícil, requer isso, requer aquilo. Mas na realidade é difícil quando nós nos colocamos nessa jornada sozinhos. Tinha um filme evangélico, o nome do filme era O Peregrino, não sei se alguém aqui já viu, né? E esse filme, o homem carregava um fardo, né? O filme todinho ele querendo ir para a salvação, né? Mas levando um fardo nas costas, e aquilo dali, ele tinha muita dificuldade, muitos problemas para passar, para chegar no seu destino, mas aquele fardo lhe atrapalhava muito. Aí um dia, mesmo ele estando nessa jornada, ele se encontrou com Jesus. Esse filme eu vi há muito tempo atrás, acho que foi nos anos 90, parece. Eu só sei que quando ele se encontrou com Jesus, aí Jesus pega o fardo dele, aí se torna tão leve a caminhada. Então é difícil para nós, né? Os mandamentos de Deus, o que Deus pede, às vezes se torna difícil porque nós estamos querendo levar esse fardo sozinhos. E muitas vezes Jesus está com a mão estendida, querendo pegar o fardo da gente. Por isso ele diz, olha, os mandamentos, eu não coloquei um mandamento numa altura tão grande que você não pudesse ir lá. Não foi além do mar que você tivesse que ir atrás desses mandamentos. Não foi numa profundidade que você não alcançasse, mas foi bem perto de vocês, acessível a vocês. Eu estou parafraseando aqui Deuteronômio 30. Isso, não, o texto é muito bonito, né? Quando ele diz assim, pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram, né? Não está no céu tão longe que precisa alguém ir buscar, nem nos mares, de modo que alguém tenha que pegar ele e trazer até você. O livro de Jeremias, no livro de Jeremias, Deus fala assim, que ele ia escrever a sua lei não em tábuas de pedra. Por quê? Deus escreveu lá no Monte Sinai, Deus escreveu elas em tábuas de pedra, né? E o povo observava e procurava fazer, mas nas tábuas de pedra funcionou como símbolo de eternidade, né? Porque a pedra ela se deteriora menos do que o ferro, do que muitos outros materiais. Então, mas o povo ficou olhando, aí ele disse, mas eu vou escrever agora essas tábuas, a minha lei, nas tábuas do seu coração. Então, se elas estiverem escritas nas tábuas do nosso coração, então é uma coisa muito fácil de se fazer, né? É como você, o marido, um casamento, né? Digamos, se o marido ama a mulher, são dois amigos, um não ama a sua esposa, né? E o outro ama a sua esposa. Então, aquele que não ama, ele trai, ele sai, ele pinta e borda fora. E o outro, aquele dali, aí ele olha para ele e diz, rapaz, como é que tu consegue? Aí, quem ama a sua mulher, olha para ele e diz, rapaz, como é que tu consegue fazer isso? Né? Como é que tu consegue fazer isso com a tua família? Porque a diferença está no que tem dentro do coração de cada um. Então, com relação aos mandamentos de Deus, é o que está dentro do nosso coração. Quando é fácil, porque você ama, está escrito nas tábuas do seu coração. Então, aquilo dali se torna fácil, se torna mais do que fácil, se torna prazeroso. Porque para um marido, o prazer dele é estar do lado da família, né? Brincando ali com os filhos, brincando com a esposa, ali dentro de casa. O outro não.
O outro, o prazer dele é estar fora, porque em casa ele não se sente, não gosta dali do ambiente de casa. Então, o prazer dele é estar no bar com os amigos, talvez no futebol, talvez até na pescaria, né? Não, uma pescaria, mas dá para conciliar duas coisas. A pescaria com a família dá para conciliar. É. O que não dá é traição da mulher. Isso. Isso aí não dá, não. E assim, não, convenhamos, vamos analisar aqui os 10 mandamentos. Não é coisa impossível de fazer. Deus diz assim, não matarás. É difícil? Né? Não é difícil. Não adulterarás. É difícil? Depende. Se o cara ama a mulher, para ele, acho que, né? Não é difícil os mandamentos não são difíceis de serem guardados, né? Não é coisa impossível. E por mais que a gente ainda pense, que a gente sinta, né, dificuldade, Deus disponibiliza a Ele poder infinito, né? Disponibiliza a cada um de nós o poder dele, para nós termos forças para guardar os mandamentos, né? O bom disso tudo é que não é uma prova que Deus nos deu e disse assim, responde aí sozinho. Ele ajuda, né, a responder a pergunta. Ele está ali como um professor, ajudando, auxiliando. Né? E assim, eu acho que não tem desculpa. Né? A gente não tem mais o que... como dar desculpas em relação a isso. Né? Muito bem. E passando aí para a parte de quinta-feira... exatamente. Fechando aqui a lição, fala uma questão de adoração. Então, Edmilson, desculpa aqui te cortar... uma vez, há algum tempo atrás, eu li o livro Terceiro Milênio, do pastor Alejandro Bulhon, né? E assim, uma coisa que ficou muito marcada na minha mente, que eu nunca tinha parado para refletir, que ele traz uma reflexão bem bacana sobre isso, é que a vida e a morte estão conectadas a duas coisas, adoração e obediência. E é só o que o inimigo quer, né? Em detrimento a Deus. Problema no céu... foi em termos de adoração e obediência. O que o inimigo quer hoje é retirar de Deus a nossa adoração e a obediência. Né? Então, a lição de quinta-feira ela vem trazendo que isso é uma questão de adoração, que é o que o inimigo requer. Tem uma palavrinha quando a pessoa quer o trono, reclama, né? Reclama para ele, é a adoração que ele quer tirar de Deus. Porque, como a lição fala, o título diz, né, uma questão de adoração. Na vida há dois caminhos, né, Deus propõe para nós. Então, adoração, ou você adora a Deus, que é descrito aqui no livro de Apocalipse, de Deuteronômio, né, e eu vou até ler bem aqui assim, para me ser fiel aqui à lição, diz assim, o povo de Deus deve estar alerta, para que os caminhos do mundo, seus ídolos, seus deuses, não se tornem objeto de sua adoração. Nosso Deus é zeloso, e somente Ele, como Criador e Redentor, é digno de adoração. Não há meio termo. Ou adoramos ao Senhor, que traz a vida, o bem e a bênção, ou adoramos outro Deus, que traz morte e maldição, morte, mal e maldição. Então, ou nós adoramos a Deus, ou então, se não adora a Deus, de uma forma ou de outra, o ser humano, ele tem essa dependência, essa necessidade, vamos dizer assim dizer, de adorar alguma coisa. Ou ele adora a Deus, se ele não adora a Deus, ele termina adorando alguma coisa. Ah, mas eu não adoro nada. Mas vai que lá no fundo, você é apegado a alguma coisa. É apegado, quem sabe, às suas roupas, quem sabe a sua casa, quem sabe algum objeto da sua casa, né? E eu vou até terminar aqui com uma ilustração, vou terminar minha fala, vou deixar aqui para você. De um senhor que ele tinha um carro, ele tinha comprado uma Ferrari, né? E ele tinha uma veneração por aquele carro, né? E um dia a criança dele, o filho dele, era ainda mais ou menos o tamanho da Sheila, a Sheila já subiu ali, né? Aí o bichinho era meio, como é que eu vou dizer assim, serelepe, né?
era uma bênção aquela criança, né? Então ele pegou um dia um prego, né, e achou bonito aquele carro espelhado, e ele passou de uma lateral, né, e fez um círculo assim, ó, fez um círculo assim no carro, né, de uma lateral a outra, né? Então quando o pai chegou, que viu aquele dali, ele ficou extasiado, né? E eu acho que aqui alguns conhecem a história, né? Ele terminou cortando a mão do filho, né? Para que ele não fizesse mais aquilo. Então, aí tem gente que adora sempre alguma coisa. Se ele não adora a Deus, o coração dele vai ser preenchido com outra coisa. E é preciso que a gente diga assim: Senhor, eu quero te adorar, eu quero que o meu coração esteja preenchido, porque se eu não colocar você nesse lugar, outro vem reclamar, como você disse, vem reclamar esse trono. E se tiver alguém nesse outro trono, ele vai lhe levar para adorá-lo de alguma outra forma. Através de Deus no antigo Israel, Deus não, o diabo no antigo Israel, ele levava o povo a adorá-lo através de diversos deuses, né? Tinha muitos deuses pagãos que circundavam ali a nação de Israel, e ele requeria a adoração a ele através do povo adorar vários outros deuses, né? Que na realidade estavam adorando ao próprio diabo. Como diz a música do Arautos, né? Se ele não for o primeiro, não passa de uma ilusão, né? O lugar tem que ser realmente do Senhor. E lá no Éden, né, era uma questão ali de obediência, né? Adão e Eva deveriam obedecer ao que Jesus tinha dito. E essa obediência, ela transpassa aí as eras, né, os tempos, chega até nós e até o futuro também. E só frisando, aliás, encerrando a minha fala também, né, a gente tem que entender que essa adoração, ela deve ser espontânea. Deus não força ninguém e nem obriga ninguém a fazer nada para Ele ou em relação a Ele, né? Pelo contrário, o inimigo, sim, ele bota coisas na sua mente, ele bota coisas no seu caminho. Ele só não pega mesmo, você lhe obriga mesmo a pegar, porque isso ele não pode fazer. Mas o que ele puder colocar na sua frente para desviar o seu foco da obediência e da adoração, o inimigo vai fazer. E cabe a cada um de nós entender quais são as estratégias que o inimigo está usando na nossa vida para nós nos desviarmos disso e colocarmos a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Amém? Alguém quer fazer algum comentário? Realmente, né, a gente falou tanto aqui que não deixou o povo falar. Hoje a gente estava empolgado. Não deixamos as pessoas falarem. Não havendo comentários, então vamos ficar de pé para nós. Edmilson, bora aqui, né? Calma aí, vamos fazer aqui o sorteio, né? Antes da gente orar. Quem quer ganhar a lição, diga: eu preciso. Olha aí, tem 2 pessoas que precisam. Gente, oi. Mas a gente podia orar logo para encerrar a lição, depois a gente faz o sorteio. Então tá bom, Edmilson quer que a gente ore logo, depois vamos orar. Para fechar a boca do saco, né? Depois pronto. A gente abre outro saco, que é o do sorteio da lição. Deus de amor, de bondade, de infinita misericórdia, queremos agradecer, Senhor Deus, pelos ensinos que Tu nos proporciona através da Tua palavra, através da natureza, através dos Teus filhos, de maneira, Senhor Deus, que o caminho fique mais claro para nós tomarmos a nossa decisão. Amém. Pai do céu, nos ajude a escolher o caminho da vida, para que, Senhor Deus, a morte ficar no passado e nós possamos viver, Senhor Deus, em abundância. Amém. Perdoa as nossas falhas, fica com cada um aqui presente, em Teu nome te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, Marlete, agora vamos para o nosso sorteio. Senhor. Não, que é ligeiro. É ligeiro. Nem é sorteio não, na verdade, é uma pergunta, né? Eu falei que é uma pergunta bem simples, por favor. Peço a todos que fiquem com as lições fechadas, ou a Bíblia, tá? Não vale pescar, fechem as lições. É por isso que eles não falaram nada. Eles estavam tudo atentos. Muito prestando atenção, tudo exatamente. Atento, que era para poder não errar. Ó, Edmilson, fica atento aí, tá? Para ver quem é que vai levantar primeiro e dizer, tá bom? Vamos fazer o seguinte, você levanta a mão
E aí a gente vai dizer aqui quem levantou a mão primeiro e você Para fazer responde. dar a resposta. Se você errar, aí o que levantou a mão para o segundo tem a opção de acertar, né? de acertar. É a possibilidade de acertar. Vamos lá. Qual foi, onde está, não precisa dizer, não fazer a descrição, mas onde está o versículo para memorizar dessa semana? A Ludemília levantou primeiro. Qual foi? Oi. Lá o negócio que mesmo que ela não falar, mas o pessoal chutaram para ela. Pois é. A oportunidade era... Não, eu estou dizendo, mesmo que ela não falasse, mas o pessoal deram a resposta para ela. Pronto. Pois está aqui, Ludemília. Não se preocupem que ainda tem mais, tá? É só ficar atento, participar. Esse aqui não, mas não, no próximo esse sábado, né? Nos outros sábados, a gente tem mais lições aí. Parabéns. Olha aí, pronto. Glória a Deus. Obrigado pela atenção de todos. Muito bem.